As investigações da CPMI e do INSS sobre os descontos indevidos aplicados a aposentados e pensionistas chegou às igrejas evangélicas administradas por pastores picaretas, como André Valadão, da Igreja Batista da Lagoinha. Em entrevista à TV Fórum, o deputado federal Rogério Correia expôs as fraudes e denunciou a aproximação de Nicolas Ferreira com os principais nomes desse esquema fraudulento, que também se conecta ao escândalo do Banco Master. O deputado do PT ainda cobrou explicações de Nicolas, que resolveu fazer uma caminhada de Minas Gerais até Brasília para pedir anistia a Bolsonaro. E o Nicolas, que está lá fazendo essa caminhada fake, está querendo fugir desse assunto igual o diabo foge da cruz, porque ele também está inserido neste rolo junto com esses pastores que eu aqui citei. E isso vai ficar claro daqui um pouco com a quebra de sigilo. Aliás, a quebra de sigilo do Zetel a gente já tem. Nós não estamos podendo usar porque o Toffoli proibiu a CPMI de ter o acesso a essa quebra. E por isso nós não temos. Nós já tivemos acesso a quem tem telefones que são no zap do Vorcaro. Tem muita gente que o Vorcaro tem o telefone dele. Pode não significar nada, pode significar muita coisa. E que eles têm o telefone do Vorcaro. Um deles, sabe quem é? Chupetinha. Esse está lá no telefone do Vorcaro. Imagina para quê, né? Ele que tem toda essa ligação com a igreja, etc. Então, esse aqui eu estou colocando para vocês agora. O telefone do Vorcaro está lá com o Chupetinho, do Chupetinho com o Vorcaro. Então, há uma ligação entre eles que nós vamos descobrir com certeza. Correia é um dos principais nomes da CPMI que investiga o envolvimento desses pastores na fraude do INSS. Isso já é comprovado. Lavagem de dinheiro, no caso do INSS, para todo tipo de gosto. Nós vimos lavagem de dinheiro em fintechs, esse está claro, né? Lavagem de dinheiro em bancos, também está claro. Nós vimos lavagem de dinheiro em escritório de advocacia. Vimos lavagem de dinheiro até com alfaiate, que esteve lá na CPMI, que lá fazia lavagem de dinheiro na alfaiataria. Teve lavagem de dinheiro com adegas caríssimas de vinho, quadros de Portinari e outros serviram também para compra desse quadro para lavagem de dinheiro. Então, é muito dinheiro que precisava de ser lavado. E agora nós descobrimos, foi um estudo que eu fiz, muito meticuloso, com documentos oficiais que chegaram à CPMI, lavagem de dinheiro via algumas igrejas evangélicas e pastores evangélicos. Ou seja, esse dinheiro ele passava por alguns pastores que foram, então, agraciados com esses recursos para se fazer a lavagem de dinheiro. Então, ele passa por dentro da igreja e vai servir, evidentemente, a interesses escusos destas igrejas e destes pastores, e ali passa por ali também para ser lavado e voltar àqueles que fizeram o roubo do INSS. As denúncias já provocaram até briga entre o pastor Silas Malafaia e a senadora bolsonarista Damares Alves. Então nós vamos ver várias igrejas. Depois a Damares fez a lista das igrejas. Na verdade, é a lista dos requerimentos que eu fiz e todo estudo que eu fiz. Aquela lista da Damares, na verdade, é a lista do trabalho que eu fiz. Mas tudo bem, pode ficar chamado como lista da Damares, porque ela assumiu que, de fato, existia lavagem de dinheiro dentro dessas igrejas evangélicas. Aí você vai ver várias ali, vários pastores. Correia detalha o envolvimento do pastor André Valadão, que conecta as fraudes do INSS com o escândalo do Banco Master. Uma lavagem que me parece muito grande e que vai ser descoberta, e esse é o receio deles, é a lavagem que se faz dentro da igreja da Lagoinha. Porque essa é uma igreja muito grande. Esse pastor Valadão tem mais de 500 templos no Brasil. Ele acumulou riquezas e faz parte da igreja dele o pastor Zetel, que é cunhado do Vorcaro e era pastor da igreja Lagoinha. O próprio Vorcaro era da igreja da Lagoinha. O pai do Vorcaro, Henrique Vorcaro, é quem colocou o André Valadão como chefe dessa igreja. Então, eles são todos aqui de Belo Horizonte, Daniel Vorcaro, Henrique Vorcaro, o Zetel, o pastor Zetel, a irmã do Vorcaro, esposa do Zetel, que eu esqueci o nome, também pastora aqui da igreja, ela também faz parte desse processo, apoia o Nicolas Ferreira, e o presidente da CPMI, senador Viana, é membro desta igreja. E por isso ele não coloca em votação os requerimentos que eu pedi para fazer a quebra de sigilo
da Clava Forte Bank, da igreja, do pastor Valadão e do próprio Zetel. Mas isso a Polícia Federal provavelmente irá fazê-lo. Correia e o deputado pastor Henrique Vieira, do PSOL do Rio de Janeiro, acionaram formalmente o Banco Central para prestar informações sobre a atuação da empresa Clava Forte Bank, Sociedade Anônima, ligada à Igreja Batista da Lagoinha. Nós vamos ver que foram muitos milhões que chegaram do Zetel para essa igreja e para esse banco. Ou seja, a lavagem do Banco Master passou também pela Igreja Lagoinha e outras igrejas. Além disso, vocês lembram daqueles Golden Boys, que o nosso deputado Pimenta apelidou de Golden Boys? Eram pessoas novas que fizeram entidades picaretas para fraudar os aposentados. Essas entidades pegavam pessoas aposentadas no INSS, fundavam entidades picaretas, levavam esses aposentados para as entidades sem que elas soubessem e faziam desconto. E ali eles foram se enriquecendo. Felipe Macedo, várias entidades picaretas, que essas que nós denunciamos. Esses Golden Boys também alimentaram a Igreja da Lagoinha. Para você ter uma ideia, o Réveillon repassado, não desse, o outro Réveillon, foi financiado por esse Felipe Macedo, pela empresa dele, por essa entidade, essa associação picareta, que financiou o Réveillon da Igreja Lagoinha lá no Allianz Parque do Palmeiras, que também nos coloca se não há ligação também com a própria fintechs lá da presidenta do Palmeiras e assim por diante. Esse sujeito, Vorcaro, chegou a colocar dinheiro na SAF do Clube Atlético Mineiro, que, aliás, é meu time do coração aqui, meu galo mineiro, que também está sendo verificado como fundos que são esses do Banco Master, que tinha ligação até com o PCC. Então, isso virou uma verdadeira máfia. E estão integrados a ela estes pastores desta Igreja da Lagoinha. Esse é o problema deles, é um problemão que eles têm. Nesta segunda-feira, integrantes da CPMI do INSS pediram ao ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, a devolução de dados bancários, fiscais e telemáticos de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. As informações foram retiradas da comissão por decisão contestada do ministro Dias Toffoli em 12 de dezembro. O pedido feito ao ministro André Mendonça se deu pelo fato de ele ser o responsável, no STF, pela investigação sobre as fraudes no INSS. Toffoli cuida do inquérito relacionado a indícios de fraudes no Banco Master.